Assim é melhor em pé? Acho que sim. Aí, meu, haja abraço, hein? Feliz sábado. Se aproxima, você Uma consegue alegria poder aproximar? estar aqui. Meu nome, para quem não me conhece, eu acredito que tem algumas pessoas aqui que me conhecem e alguns que me conhecem há um bom tempo, inclusive, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou da igreja de Nova Esperança, distrito de Pirituba. E é uma alegria estar aqui podendo partilhar a palavra de Deus com você. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por essa oportunidade. Legal. Ao Clemer ali, que também fez o convite. Espero que ele não fique uma Agradeço. Ai, meu braço. E senão você já antes vai de ficar abrirmos a palavra de Deus, eu engessado. gostaria de orar com você, Nossa. para que o Espírito Santo possa falar no nosso coração, porque se eu falar aqui, mas o Espírito Santo não estiver comigo, você não vai aproveitar nada dessa mensagem. Se o Espírito Santo não estiver comigo e também não estiver com você que está ouvindo aí, essa mensagem aqui vai ser inútil. Então por isso precisamos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo aqui conosco. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui nesta manhã para honrar e glorificar o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito se faça presente aqui, sondando os nossos corações, que essa mensagem possa ir de encontro a cada coração, Pai, como foi de encontro ao meu. Que o Teu Santo Espírito ajude a cada um aqui que esqueça das preocupações da semana, dos problemas, e que possam voltar a sua atenção para a palavra de Deus nesse momento. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostei do louvor que foi cantado, inclusive uma frase me chamou a atenção, né? Se não for a tua graça, o que sobra no fim? É uma frase muito profunda. Sem a graça de Cristo nós não somos nada, né? Nos tempos atuais, eu não sei se você tem chegado a essa mesma conclusão que eu, mas parece que tem sido mais difícil, se tornou mais desafiador pregar o Evangelho, você não acha? Não está mais difícil, parece? As pessoas não estão mais duras de coração. Muitas vezes parece que o nosso evangelismo ele tem sido ineficaz. Mais pessoas saem da igreja do que entram. Isso é muito ruim, porque é igual você colocar uma água num vaso, vai sair pelos buraquinhos de baixo ali, e no final é muito ruim isso. Mas o que será que está acontecendo? É difícil alcançar as pessoas lá fora através do Evangelho, mas também o Evangelho, a gente pensa que é ir de pregar o Evangelho, que o Evangelho é só lá para fora. Às vezes nós nos esquecemos que o Evangelho também é para nós que estamos aqui dentro. O Evangelho tem que ser pregado diariamente, tanto que estou aqui transmitindo essa mensagem para você, quer seja você membro dessa igreja ou não, você está aqui para ouvir a mensagem. Isso significa que não é porque você se torna um membro da igreja que você deve deixar de ouvir o Evangelho. Você precisa ser evangelizado todos os dias. Mas o que será que está acontecendo? Será que a gente precisa estudar mais a Bíblia? Será que vocês acham que nós assim não estamos sabendo pregar para as pessoas, não estamos mais estudando a palavra de Deus, não estamos sabendo mais responder os questionamentos das pessoas aí fora? Você acha isso? Será que se nós adaptarmos a Bíblia às ideologias que são pregadas aí fora, será que a gente consegue atrair mais pessoas? Será que o problema é esse? Afrouxar um pouquinho os princípios, dar mais lugar às ideologias humanas. Será que isso vai cativar as pessoas? Afinal, muitos políticos fazem isso. Será que essa seria a solução para a igreja? E eu, como em meio a tudo isso eu posso me manter firme? Nós tivemos um período de quarentena, estamos aos poucos retornando agora, mas a mídia está aí já anunciando uma segunda onda, não sabemos o que vai ser. Nós tivemos um período de quarentena, e vou dizer da minha sensação ao acontecer tudo isso. Eu não vi a hora de voltar aos cultos, e eu achei que nós iríamos voltar no completo fervor. Estou dizendo assim, na minha experiência com a minha igreja, eu não sei a experiência daqui como foi, tá? Os irmãos em pensamento podem saber aí como que aconteceu.
mas eu percebi que a igreja não voltou com aquele fervor que a gente esperava. A gente não vê a hora de voltar, nossos cultos vão ser mais fervorosos como nunca foram. Eu pensei assim, mas quando eu voltei, eu percebi um choque térmico, um choque de realidade. Eu percebi que além das coisas não tinham mudado, ainda tinham estado pior do que antes da quarentena. Mas por que será? Por que será que eu mesmo às vezes me abalo com tudo isso? O que está acontecendo com a igreja? E mais importante de tudo, essa primeira pergunta é fácil, né? O que está acontecendo com a igreja? Né? Joga a responsabilidade sempre no outro. Mas o que será que está acontecendo comigo? Por que parece que o evangelho tem sido tão ineficaz, tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja? Então aqui, o apóstolo Paulo, ele era um grande missionário. Ele nos explica o verdadeiro poder do evangelismo. Não só o evangelismo para alcançar o outro lá fora, mas o evangelismo que também alcança o meu coração diariamente. Como essa palavra pode fazer parte da minha vida prática? Como essa palavra pode ter poder em mim para levar a outra pessoa que está lá fora a conhecer a Jesus? Então o apóstolo Paulo explica-nos o segredo. O segredo de evangelizar com poder e também ser alcançado com poder por esse evangelho. Ele nos ensina um método, ele nos ensina também porque muitos não aceitam a verdade, apesar de ouvir. Porque tem pessoa que você explica A mais B ao quadrado mais C mais D, e a pessoa ainda não aceita. Por que será? Essas perguntas serão respondidas no sermão de hoje. Se você se atentar até o fim, você vai encontrar respostas para todas essas perguntas. Então vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 2, 1 a 9. E aqui nós vamos aqui entender um pouquinho aí das dificuldades que o apóstolo Paulo falou. E eu já aconselho você, segura o coração, porque esta mensagem de hoje aqui, ela é bem profunda, ela atingiu com profundidade a minha alma. Quando eu li esse verso, resolvi estudá-lo a fundo. Eu percebi a força que tem esse verso nos dias de hoje. É um verso muito forte, que faz muito sentido quando você analisa exatamente a essência dele, né? 1 Coríntios 2, 1 a 9. Vamos ler do 1 a 9 por enquanto. Depois nós vamos para a segunda parte. Tá bom? Todos encontraram? Amém? Amém. Ok. Legal. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em quê? Em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em quê? Em sabedoria humana, em sim aonde? No poder de Deus. Vocês já estão começando a perceber um pouco da diferença no verso aqui, né? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém o quê? Repetindo de novo, sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, este século aqui, o século que o apóstolo Paulo estava falando, né? Ali o século ali que Jesus foi crucificado. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos os viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Você que leu com atenção, você já conseguiu pegar um pouquinho desta mensagem.
Paulo, ele prega aos coríntios, e através dessa carta ele diz coisas muito importantes sobre o Evangelho, sobre a vida espiritual das pessoas. E quem era o público a que o apóstolo Paulo estava se dirigindo? Eram os coríntios, certo? O povo de Corinto. A maioria daquela população era pobre, eram pessoas que viviam a vida de outro lugar, tentar a vida naquele lugar, mas eram pobres. E apesar de envolver muito comércio aquela cidade e entrar muito dinheiro naquela cidade, poucos tinham acesso. A maioria era pobre. Então o público que Paulo estava falando era esse. Temos que gente simples, que trabalham muito para se sustentar, né? Para viver, para pagar os boletos. Embora também existiam ricos, né? Os ricos existiam, mas eram poucos. Não é muito diferente da nossa realidade hoje em dia. E aquele país era cheio de problemas. Cidade, perdão. Tráfico humano, imoralidade, era um viveiro de diversos vícios. Não é muito diferente da nossa cidade hoje também. Mas o que é mais impressionante é quando a gente descobre os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Paulo estava falando aqui, não era para pessoas do mundo. Paulo estava falando aqui para pessoas. A carta era primeiramente para as pessoas que estavam na igreja, para os membros que estavam ali. E agora eu vou falar para você, tem alguém cardíaco aqui? Brincadeira, tá? Mas nós vamos ler a lista de problemas que a igreja enfrentava. Você acha que a igreja do Jardim Ipanema tem problemas? Tem problemas, sim ou não? Tem gente que orou? Não precisa citar os problemas. Eu não sei os problemas daqui, eu sei os problemas que a minha igreja enfrenta. Mas toda igreja tem problema. Isso é fato. Toda igreja na face da terra tem problema. Isso aí ninguém está livre disso. Mas eu vou ler alguns problemas aqui. Vocês vão perceber que a igreja que Paulo falou naquela época não era muito diferente da igreja que nós temos hoje em dia. Vamos ver aqui uma breve lista dos problemas da igreja de Corinto. Segura o coração aí, respira aí e não se escandalize, porque nós vamos ler aqui a lista de problemas que a igreja enfrentava. Primeiro, divisões na igreja. Mas era uma brigaiada nas comissões de igreja que era incrível. O apóstolo Paulo, e o pior de tudo, o apóstolo Paulo estava em Éfeso, e aí foram mensageiros dessa igreja a dizer: Paulo, essa igreja está passando por isso. E aí Paulo escreve uma carta. Para essa igreja. Onde você encontra esses problemas, essas divisões na igreja? Coríntios 1, 10 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao capítulo 4, ali descreve um pouco aí essas divisões na igreja. Paulo dedica só para falar de divisões na igreja. Olha só esse segundo problema aqui: incesto. O que é incesto? Relações sexuais entre parentes. Olha, uma igreja, olha, o negócio estava feio. Cá entre nós aqui, o negócio não era fácil não. Aqui em Coríntios 5:1, Paulo ainda fala, né? O filho está tomando a mulher do seu pai. Ou seja, vamos dizer que o pai arruma uma outra esposa lá, uma madrasta, e o filho saia com a madrasta do próprio pai. Que é isso, né? É uma coisa para você ficar de boca aberta. Mas acontecia, faz parte da realidade, irmãos. Isso aí, infelizmente, não pode ser a nossa realidade. Que não seja a nossa realidade. Mas acontece, né? Processos judiciais entre os membros. Era um tal de um processar o outro que era complicado. Você vê isso em 1 Coríntios 6, 1 a 8. Você percebe Paulo ali tocando nesse assunto aí dos irmãos que estavam se processando, que nem parava mais. Qualquer problema ali era processo. Acho que se o irmão olhava torto para o outro, vou processar o irmão porque ele olhou torto para mim. Não sei, né? Só uma brincadeira isso. Mas era processo. Processos judiciais entre membros da própria igreja. O problema que acontecia: imoralidade sexual, fornicação, adultério, prostituição. Havia irmãos da igreja envolvidos com isso. Ok? Isso o apóstolo Paulo aborda em Coríntios 6, 9 a 20. Eu não vou ler
aqui porque é só para contextualizar a mensagem, mas você pode ficar à vontade para ler na sua casa. O problema do divórcio também, o número de divórcios já estava aumentando na igreja naquela época. Hoje nem se fala, né? Mas naquela época havia muito divórcio dentro da igreja. Idolatria. Hoje vemos diversos tipos de idolatria. Hoje você não adora mais uma estátua, né? Mas hoje é jogadores de futebol, times de futebol, políticos, ideologias. Pessoas idolatram e arrancam o sangue umas das outras se deixar por causa disso. Nós vimos a morte do Maradona essa semana aí. Claro, a gente fica condoído pela morte, mas nós vemos o como as pessoas idolatram o ser humano. Se fosse alguém comum ali, não ia ter essa comoção. Enfim, não que não é para se comover, mas você vê uma certa idolatria em cima de um jogador de futebol como um ser humano como você e eu. Então, havia muita idolatria nessa época também. E olha só, vocês já viram seitas dentro da igreja, né? Heresias, aliás, dentro da igreja que afastam alguns irmãos, que tiram um monte de irmãos da igreja. Numa das igrejas que eu frequentei, numa época pessoal, surgiu um grupo aí que se levantou dizendo que o Espírito Santo não era Deus. E arrastou um pessoal incrível aí da igreja aí, levou bastante gente. Hoje, muitas dessas pessoas nenhuma igreja vai. Então, ali tinha uma heresia também que eles pregavam, né? Tinha alguns irmãos na igreja que eles eram um pouco fanáticos, estou sendo até moderado no jeito de falar, mas eles eram fanáticos. Eles viam esse problema de moralidade na igreja, prostituição, fornicação, adultério, incesto. E eles acreditavam o seguinte: eles pregavam uma heresia que dizia que não era para casar, que o casamento era proibido. Eles tinham algum problema da doutrina da ressurreição ali, que eles não conseguiam entender muito bem. Eles falavam: quando você se batiza, você tem um corpo ressurreto. Um corpo ressurreto não pode se contaminar com relações sexuais. Então era mais ou menos assim. Eles acreditavam, eles proibiam o casamento, achavam que o casamento era pecado. Olha só. Agora a gente vê essa lista de igreja, e eu tenho dó até do apóstolo Paulo quando recebeu essa notícia. Estava em Éfeso fazendo outros trabalhos, ele recebeu essa notícia. Como uma igreja assim pode alcançar alguém? Como uma igreja assim pode alcançar alguém? Com tantos problemas, é uma boa pergunta. Será que só conhecimento humano basta para alcançar as pessoas aí fora? Será que é só o conhecimento o problema? Será que é só isso? Ou será que tem algo a mais? Você repara que aqui, você pode ler a carta aos Coríntios e as outras cartas que Paulo tem às demais igrejas, você vai perceber que Paulo nunca disse para ninguém sair da igreja. E tem gente que sai da igreja por causa que encontra um desses problemas da igreja. Mas a igreja o pessoal é muito fofoqueiro, muito falso, só faz coisa errada. E o apóstolo Paulo, você percebe aqui que em nenhum momento fala: sai da igreja. Mas tem gente que sai. Então, irmão, não sai da igreja, tá bom? Se sua igreja apresenta um desses problemas aqui, não é saindo que vai resolver as coisas. A gente vai ver aqui no texto o que tem que acontecer com a igreja de Deus, o que tem que acontecer conosco. Paulo afirma no começo aqui do relato que quando ele evangelizou esse povo de Corinto pela primeira vez, ele não chegou com palavras cultas e difíceis, sabe? Com palavras assim, que você tem que até olhar, tem gente que fala assim, que você tem que até olhar no dicionário ali. Tem gente que prega na frente que você tem que levar um dicionário do lado da sua Bíblia, porque você não entende nada do que aquela pessoa está falando. O que adianta? Não adianta nada. Aquele povo era comum, aquele povo era pobre. Então o linguajar de Paulo deveria atender a simplicidade daquele povo. Então Paulo falou: não cheguei falando palavras cultas, difíceis. Ele podia discursar como os filósofos gregos daquela época faziam. A filosofia grega estava em moda, assim como as filosofias hoje, tem muitas filosofias aí. Ele podia fazer um discurso aí filosofal, as pessoas com a beleza do seu discurso, mas como ele é inteligente, vou seguir ele, porque o argumento dele, o discurso dele é incrível. Mas Paulo não focou nisso. Ele não focou em discursos belos para convencer alguém.
Ele poderia usar um discurso aparentemente lindo. Ele fugiu disso. Isso se chamava de sofismas, alguma coisa que era chamada de sofismas. O sofisma é o seguinte: a pessoa usa um discurso bonito, aparentemente até parece que o que ela está falando tem sentido, mas no fundo é um engano. Quando você compara esse discurso com a verdade, se for um discurso dentro da igreja, se você comparar com a verdade da palavra de Deus, você percebe que é uma mentira. Mas para quem é ignorante e não se aprofunda, aquelas pessoas que elas preferem não ter um conhecimento a mais, elas são facilmente enganadas pelo chamado sofismas. É um discurso que parece correto, parece verdadeiro, parece lindo, mas por trás dele é uma mentira. Desde a serpente do Éden era assim. Satanás usando a serpente do Éden ali para enganar Adão e Eva. Enganar Eva, né? Pois Adão acabou se rendendo também ao pecado. Mas você viu aonde que, quando eu falo de sofisma, esse discurso que parece lindo, mas no fundo é mentira, do que você lembra? De algo muito próximo a nós, né? Às vezes eu fico assistindo os debates políticos, isso eu dou risada, é muito engraçado às vezes, sabe? Porque vê o pessoal tudo ali, né, discutindo um com o outro e tal. Você vê muito isso em horário de propaganda eleitoral, debates políticos, um discurso aparentemente bonito, que por trás é uma mentira. É uma arma para convencer as pessoas, uma arma que você quer entrar na mente da pessoa, você quer atingir a emoção da pessoa para trazer ela para a sua ideia. Mas Paulo falou: eu não estou usando isso. Eu estou aqui para dizer a verdade nua e crua. É a verdade que eu estou aqui para apresentar para você. Ele fala aqui no começo: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o centro da mensagem do apóstolo Paulo e é o centro da mensagem nossa hoje em dia: Jesus crucificado. Então devemos nos preocupar em transmitir a verdade. E você, quando você segue o verso, você percebe que Paulo, no verso 13, ele fala: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo fala: a igreja de vocês tem problema? Tem. Você tem problemas espirituais? Você luta contra o pecado? Luta. Olha, eu também tenho fraquezas. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu tenho fraquezas. Eu também passo por dificuldades. Paulo não era um homem que não lutava contra o pecado. Você vê, quando ele fala mesmo que o que ele queria fazer ele não conseguia, o que ele não queria ele fazia. Olha a luta espiritual. O pastor Paulo fala: vocês têm pecado, vocês têm problemas, eu também tenho. Mas eu estou aqui apesar de tudo isso. Não desisti, preguei o Evangelho para vocês, mesmo assim. Vocês são falhos e eu também sou. Mas qual é o segredo de Paulo? Paulo se escondeu em Cristo Jesus. Paulo, ele não se apoiou em sabedoria humana, como diz no verso 5 de 1 Coríntios 2. Ele não se apoiou em sabedoria humana, ele não se apoiou em si mesmo, porque era ruim, não era certo. Ele se escondeu em Cristo Jesus, ou seja, ele fez o máximo para desaparecer o próprio eu e mostrar Cristo às outras pessoas. O foco ali não era Paulo, o foco ali não era o discurso incrível que ele estava fazendo. Eu espero que o seu foco essa manhã não seja esse, não seja eu que estou aqui na frente, porque eu sou pecador. Se você me conhecer um pouco melhor, você vai perceber que eu tenho erros. Então o seu foco aqui não deve ser eu, não deve ser o meu discurso, deve ser a verdade da palavra de Deus. É esse que deve ser o seu foco. Ele deixou de lado os discursos extravagantes que eram comuns naquela época e mostrou a Cristo crucificado. Tanto judeus e gregos, que ofendia tantos judeus e gregos. Ele expunha a sabedoria de Deus, pois a sabedoria do mundo é a mesma coisa que nada. A sabedoria do mundo é a mesma. Olha o verso 6 o que diz: a sabedoria, entretanto expõe sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada.
Quando a sabedoria humana ela é colocada em comparação com a sabedoria de Deus, é nada. Eu gosto muito de matemática, não sei quem gosta aqui. Não vou dizer que eu sou tão bom em matemática, mas eu gosto. E eu vou colocar uma expressão para você aqui entender. A soma, presta atenção, a soma das mentes mais brilhantes que já existiram, comparada com a sabedoria de Deus, é igual a zero. É igual a zero. Pode pegar tudo. Tá, somos mais sábios, menos sábios também. Somos o QI de todo mundo que já existiu. Desde o primeiro homem até agora. Até o mais recém-nascido. Não vai dar nada. Dá zero. Porque a sabedoria humana ela não alcança Deus. Ela é incapaz por si própria de alcançar a Deus, de compreender as verdades divinas. Então a preocupação de Paulo não era um discurso meramente humano. Ele tinha um segredo que nós vamos saber aqui. Deixa eu mudar de folha aqui porque eu preciso da cola assim. Minha mente ela, às vezes esquece as coisas. Não estava em saber, o segredo de Paulo não estava em sabedoria humana, não estava em diploma de faculdade, não estava em livros, não estava em cursos preparatórios que você tem aí. Hoje a pessoa dá muito valor ao diploma. Quando a pessoa vem dar uma palestra aqui na frente, se o cara é doutorado em teologia, é bem capaz de você dar muito mais valor para o que ele está falando do que eu estou falando aqui. O ser humano é assim, ele dá valor no diploma, graduado nisso, pós-graduado nisso. Tá sabendo o que está falando, hein? Mas é a ciência que diz. Ok, a ciência diz, mas a ciência também diz que Deus não existe. Ou seja, não é porque qualquer pessoa vir pregar aqui na frente, porque vão pregar mentiras aqui no púlpito. Isso é fato. Se é que já não pregaram, se você se impressionar e achar que é verdade o que ele está falando só porque é o currículo que ele tem, não, porque ele é pós-graduado nisso, ele é graduado naquilo, tem mestrado e doutorado nisso aqui. A Bíblia está falando o contrário. Isso não leva a Deus. Não leva a Deus. Não é suficiente. Mas tem pessoas que é só porque a pessoa ela tem um diploma extenso, dá crédito. Isso principalmente no sentido espiritual. Se no sentido humano já tem pessoas que falam tanta aberração aí, que diz que tem diploma disso e fala tantas coisas que não estão de acordo. Imagina no sentido espiritual. Então Paulo ele mostrou isso aqui. A sabedoria humana, ela grave isso. Se você não absorver tudo que eu estou falando, é claro, você não vai absorver 100% do que eu estou falando aqui, você só vai absorver uma parte, mas absorve isso aqui. A sabedoria humana é insuficiente para reconhecer a Deus. Insuficiente. Os sentidos humanos, eles não conseguem por si só. Por si só os sentidos. Só. Tem algo a mais envolvido aí. Agora, só quem ama a Deus percebe o real sentido da cruz. Só quem ama a Deus percebe o real sentido da cruz. Porque eu entro em contato com o amor de Deus. Esse amor me alcança. Eu não amo porque o amor vem de mim, né? A palavra de Deus diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele foi um exemplo perfeito de amor. E só quem ama a Deus, só quando o amor de Deus alcança o meu coração, eu percebo o real sentido da cruz. Não que eu compreenda totalmente esse amor eu vou levar a eternidade toda, eu não vou compreender. Mas o real sentido da cruz, eu compreendo quando eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus, a Cristo. Mas qual é esse segredo, não é? Qual é o segredo deste evangelismo de Paulo? Parou. 1 Coríntios 2:10 a 16. Vamos ver a segunda parte agora. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Já percebeu a palavra-chave aí? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Ninguém as conhece. Ninguém naturalmente, apoiado em inteligência humana, as conhece. Senão quem? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem?
de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o quê? Com sabedoria humana? Com coisas espirituais. Ora, o homem natural, eu e você naturalmente, baseado na nossa própria inteligência falha, não aceitamos as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Imagina, esse cara no maior calor, de terno e gravata, indo para a igreja. Quantas vezes você já ouviu alguém do mundo falar isso para você? Pô, no sábado você vai para a igreja, você pode se divertir, você pode ir no shopping, você pode ir no... Agora não pode ir no estádio porque da quarentena, mas quando podia. Pode ir no estádio de futebol, pode ir no clube da piscina, pode fazer o que for, mas você está na igreja. O que você tem na cabeça? Você já foi questionado assim? Por que você é questionado assim? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E se você está aqui, na casa de Deus, está alegre por isso, porque o Espírito Santo de Deus está em seu coração. Amém. Não é por si mesmo, você não está aqui só por você. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para juntos compartilharmos da palavra de Deus e juntos aprendemos. São loucura, ele não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Agora, quando essa pessoa abre o coração para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus começar a fazer uma obra na vida dela, ela vai falar: agora eu entendo. Agora eu não entendi, mas agora eu compreendo por que você vai na igreja. Isso é muito melhor do que qualquer dinheiro que você pode ter. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Espírito Santo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Desculpe. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual é o segredo? Aí entra o Espírito Santo. Você acompanha o raciocínio aqui. Sabedoria humana por si só é insuficiente de alcançar a sabedoria de Deus. Estamos aqui. A sabedoria humana está aqui. Se pudesse passar no chão, não dá, né? Mas está aqui, bem encostada no chão. A sabedoria de Deus está lá em cima. Se a sabedoria humana não pode alcançar Deus, e agora? Eu preciso de alguém. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a sabedoria de Deus. Eu preciso de ajuda. O Espírito Santo é o nosso professor. Este livro aqui não é um livro comum, como os outros que você lê. Esse livro aqui, para que você possa entendê-lo, você precisa pedir a direção do Espírito Santo que te guia em toda a verdade. Senão você não entende. Essa é a diferença. E além do mais, esse livro ele vem como professor particular. O Espírito Santo de Deus. Olha aqui, que bênção. E esse professor não te cobra nada, hein? Não te cobra nada. Olha que livro especial, que é a palavra de Deus. Entre o Espírito Santo. Então eu vou dizer para você assim. Vamos pegar a característica de um bom pregador aí, de um bom evangelista. Vamos ver. Você pode ser o mais bem preparado. Você pode ter um discurso incrível. Você pode ter uma simpatia fora do comum. Mas olha que rapaz simpático, que moça simpática, que sorriso de orelha a orelha. Você pode ter isso. Você pode ter um conhecimento sem igual. Ninguém resiste aos seus argumentos. Você debate com esse aqui, você ganha. Você debate com aquele ali, você ganha. Ninguém resiste, ninguém consegue debater com você. Mas eu vou dizer uma coisa, que alguns podem achar que é uma notícia ruim, mas é uma notícia boa. Sem o Espírito Santo você não consegue uma alma para Deus, mesmo você tendo todas essas características aqui. Agora, ainda que você não tenha todas as características que estão aqui, mas se o Espírito Santo estiver com você, você pode fazer muito mais. Olha, Pedro, João, os discípulos de Jesus, na sua maioria eram analfabetos. Agora, quem mais fez? Eles ou Judas Iscariotes? Judas se matou, nem teve a oportunidade de pregar o Evangelho. Para você ver como o conhecimento ele é insuficiente. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não leve a mal. Não estou dizendo para você jogar o livro da sua faculdade fora. Não estou dizendo para você não fazer faculdade. Eu só estou dizendo uma coisa: saiba separar as coisas.
conhecimento da faculdade ele é bom para você arrumar um emprego, uma profissão, o seu dia a dia ali. Mas esse conhecimento, ele por si só, ele é insuficiente para entender as verdades espirituais. É isso que eu estou querendo dizer aqui para você, ok? Então, não, eu vou jogar meu livro da faculdade fora, então eu não vou mais fazer faculdade agora, porque o Paulo pregou lá que as coisas espirituais tem que ser espiritualmente falando, então eu vou jogar todos os livros da minha estante fora e só deixar a Bíblia. Não é isso que o verso está falando. O que o verso está falando é cada coisa no seu lugar. As coisas espirituais, e até aí cá entre nós, até o conhecimento de matemática português, quem que fez você? Quem te deu sabedoria? Deus também, não é? Mas o conhecimento espiritual, ele só se discerne espiritualmente, com coisas espirituais. Paulo, ele fala aqui da demonstração do Espírito e de poder. Ele fala. E ele fala sobre o poder de Deus que o acompanhou ali. E é interessante que ele, mais uma vez, ele dá ênfase. Ali Paulo ele foi acompanhado por milagres, visões, dons espirituais. A pregação de Paulo, ele tinha o dom do Espírito Santo ali com ele. Você percebe, leia o livro de Atos ali, que você vai perceber como o Espírito Santo agiu através de Paulo. Paulo ele era sábio, ele tinha muita sabedoria humana, conforme o mundo, mas sem o Espírito Santo ele não chegaria a lugar algum. Então aqui existiam muitas coisas que permitiam ver a ação do Espírito Santo, né? Milagres, visões, dons espirituais, mas tinha uma coisa muito importante também: a transformação que as pessoas tinham em suas vidas após aceitar este Evangelho eterno. Esse é um argumento irrefutável. Irrefutável. Não tem como combater esse argumento. Assassinos que Paulo pregava, para quem Paulo pregava, ladrões, prostitutas, do nada não, mas de repente as pessoas viram que eles tinham mudado, eles eram pessoas diferentes, e a pessoa olha para ele e fala: não acredito, você não é mais a mesma pessoa, você roubava, matava, usava droga, batia na esposa, não sei, hoje você não é mais assim. Mas o que aconteceu com você? A pessoa pergunta. Você era de um jeito e você... E aí entra no Evangelho. Olha como o testemunho ele tem poder. É um dos mais fortes argumentos do Evangelho. Um dos mais fortes argumentos do Evangelho, ele não é baseado em um discurso bonito. Ele é baseado na sua experiência com Deus. A pessoa olha a sua experiência com Deus e vê algo diferente. É muito melhor que qualquer discurso elaborado. Por mais que eu pesquisasse as melhores palavras no dicionário aqui para trazer uma mensagem bonita para você, sem o Espírito Santo isso não atingiria o seu coração. Mas se você ver Jesus na minha vida, quem vai poder refutar isso? Quem vai poder refutar que você mudou? Essa pessoa te conheceu no passado e agora conhece o seu presente. Ela vai falar: algo diferente aconteceu aí. E é aí que entra o Evangelho de Deus. Amém? Amém. E aqui o apóstolo Paulo fala, né? Conferir coisas espirituais com coisas espirituais, no verso 13. No verso 14 fala que as coisas se discernem, as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. Som. Conferir coisas espirituais com espirituais. O que isso significa? Você já leu esse verso e já se perguntou o que significa isso? Só é possível compreender as verdades espirituais no reino de Deus através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando um matemático ele vai ensinar matemática para alguém, um professor de matemática, ele vai usar que linguagem? Ele vai usar a gramática?
para dar aula de matemática? Sim ou não? Ele pode até usar, claro, a palavra escrita, mas para ensinar uma teoria matemática, uma conta, uma expressão numérica, álgebra, ele vai usar o quê? Uma linguagem matemática. Ele não vai usar, ele não vai ensinar gramática, é aula de matemática. Ele vai ensinar onde que vai o acento, como usa o emprego da vírgula, o que é sujeito, predicado, sei lá. Essas coisas. Você que não gosta de muito de português, nem vou falar muito para você não se sentir torturado. Mas um matemático ele expressa matemática com linguagem matemática. Um músico expressa a música com linguagem musical, clave de Fá, clave de Sol, clave de Dó. Assim as verdades espirituais elas se expressam através do Espírito Santo, através da Palavra de Deus, com atitudes e com palavras espirituais. Só assim é possível compreender. Então o ateu ele nunca vai chegar ao conhecimento, mas nunca mesmo, se o Espírito Santo não guiar ele nesse conhecimento. Porque o ateu ele vai procurar o quê? A ciência. E o que acontece? Hoje as pessoas preferem, tem pessoas que não acreditam em Deus porque não entendem. O ser humano ele gosta de tapar de tudo, porque se não se enquadra nos meus moldes, eu rejeito isso. Mas Deus ele é um ser transcendente. Ele é um ser transcendente. Ele está acima de nós. Mas tem pessoas que porque não compreendem a Deus, preferem não acreditar nele. Porque Deus ele não é um simples experimento feito em um laboratório que você comprova, opa, fiz experimento, Deus existe, coloca um monte de conta. Tá, igual a 7, ó, o 7 é o número. Não é assim. É preciso ter o Espírito Santo de Deus para se discernir as verdades espirituais. As filosofias gregas da época que Paulo pregou e as ideologias do mundo presente não apresentam corretamente as verdades de Deus. É mais difícil que seja de aceitar isso. Não apresentam corretamente as verdades de Deus. Então vou dizer uma verdade um pouco dura aqui. Mas cuidado com as ideologias, irmãos. Cuidado com as ideologias. Eu digo de qualquer uma, tá? Não estou tomando partido de nada, não. Nenhuma ideologia política expressa a vontade de Deus. Nenhuma, 100%. Nenhuma. Por mais bela que você possa achar na sua mente aí. Se bem que na minha mente eu não vejo uma conversa, não, mas por mais que ela seja, ela nunca vai expressar. Então cuidado, porque tem pessoas que aqui no culto ficam misturando ideologias com a palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A sabedoria de Deus ela não é baseada em sabedoria humana, e não é eu que estou falando. É a palavra de Deus. Então cuidado com misturar ideologias com a palavra de Deus. É claro, as ideologias elas são olhadas pela ótica da palavra. Mas tem pessoas que gostam de usar frases ideológicas para contextualizar a palavra de Deus. Aqui, a Bíblia é a favor de tal ideologia. Olha esse verso aqui. A Bíblia é a favor de tal. Olha esse verso aqui. Se fosse assim, irmãos, Deus não falava para você ler a Bíblia. Ele falava para você pegar um livro aí de qualquer ideológico desses aí que escreve, seja qual for. Ele ia falar, não, examine as escrituras de tal pensador, porque nelas vocês vão ter a vida eterna. Examine. Não estou dizendo que você não tem que ler. Não estou dizendo que você não tem que ler. Você não tem que estudar, você não tem que estar a par. Não estou dizendo que você não tem que ter posicionamento. Não estou dizendo isso. Ok? Eu estou dizendo para não misturar as coisas. Mas a gente está mais empenhado em falar de política do que na própria palavra de Deus. Isso é idolatria, irmãos. Deus deve ser o centro da nossa mensagem. Claro, não é por isso que eu não posso conversar sobre política. Não é por isso. Mas as pessoas às vezes elas dão tanta importância, tanta ênfase a algo e deixam algo tão essencial de lado que Deus fica de escanteio, infelizmente. Então, essas ideologias elas são repletas de mentira e o que mais o inimigo quer é que a mentira seja misturada com a verdade. É o que o inimigo mais deseja no povo de Deus. Você já percebeu quanta briga que dá essas discussões às vezes? Você tem uma autoridade, né, para conversar com esse assunto assim. Dá uma briga. Imagina se você traz esse assunto para dentro da igreja, que vira. A briga que vai dar.
Se já é normal, já tem uma divisão. Então, vamos tomar cuidado. Tá bom? A própria palavra de Deus diz aqui: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E os homens que falaram aqui, eles não falaram por particular, trabalhinho, elucidação. Eles falaram movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido o equilíbrio da mensagem aqui, tá? Não tente entender nem para o extremo nem para o outro, tá bom? Hoje você está aqui nessa igreja que tem problemas. Você tem problemas, eu tenho problemas. Quem não tem problemas, né? Mas nós temos uma missão. A missão de levar o Evangelho, mas também a missão de não se perder. Como o apóstolo Paulo fala, né? Que você pode pregar aos outros e ser você mesmo desqualificado. Já pensou coisa triste? Você prega aos outros, leva pessoas até o batismo, mas no céu você não vai estar para ver o fruto do seu trabalho. Quão triste, né? Quão triste é isso? Temos essa missão de manter o Evangelho, deixar o Evangelho vivo em nossa vida e também levar o Evangelho às outras pessoas. E eu convido você a não olhar para as limitações da sua igreja e também não se intimidar com os seus próprios erros, mas dependa de Deus e também de Deus, do trabalho do Espírito Santo. É assim que você vai caminhar para a santificação. Não é sozinho. Eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Você já pediu o Espírito Santo hoje? Na sua vida? Lucas 11:13 diz que o único pedido, um dos pedidos que Deus não nega é o Espírito Santo. Se você pedir para Deus, com certeza Ele vai atender a você. E sem Ele, o que acontece aqui? A nossa sabedoria humana por si só não alcança as verdades espirituais. Mas por que a gente não pede o Espírito Santo? Porque às vezes a gente está ocupado demais com a nossa correria dos dias do dia. São coisas importantes, mas é o que eu falei, a gente deixa Deus de lado. A gente está ocupado com problemas, ou ocupado demais olhando os problemas na nossa igreja, ocupado demais olhando para dentro de mim e me deprimindo por isso, porque você olhar para dentro de você só vai se deprimir ainda mais, porque você é pecador. Eu também sou pecador. Então peça a ajuda do Espírito Santo para que você não tenha uma mera sabedoria humana. Porque com essa sabedoria humana você não consegue pregar o Evangelho e também não consegue ser alcançado por esse Evangelho. Sem o Espírito Santo você não tem sucesso no evangelismo. Posso até dizer que por misericórdia aquela pessoa que está ouvindo, às vezes o Espírito Santo até toca no coração daquela pessoa, sabe? Mas você não tem o sucesso no evangelismo. Sem o Espírito Santo, você não compreende as verdades espirituais, por mais inteligente que você seja. Os fariseus não eram inteligentes? Se eu fazer qualquer pergunta da Bíblia para eles não respondiam. Ainda que o seu conhecimento humano seja bom, até no campo da palavra de Deus, por si só não é suficiente. Eles fizeram o que? Eles rejeitaram e crucificaram a Cristo, como diz na passagem. Se eles tivessem conhecido essa verdade espiritual, eles não teriam crucificado a Cristo. Sem o Espírito Santo, você duvida de verdade, das verdades mesmo, da palavra, tá? Não é do que você acha que é verdade. Você duvida de verdades que antes você era convicto. Por exemplo, quando estou, o Espírito Santo está me guiando e vai me mostrando a palavra de Deus. E vai mostrando para mim que alguns gostos que eu tenho entram em conflito com os gostos de Deus. E aí eu tomo uma decisão. O meu gosto ou o gosto de Deus? E aí começa o conflito. E quando você se afasta de Deus, você passa a se afastar dos 10 mandamentos, por exemplo. Você tem pessoa que se afasta tanto de Deus, tão extremamente, que não vê mais roubar como um ato tão ruim assim, como via quando estava com Deus. Que viu o sábado não como um mandamento, mas como olhava quando seguia Deus, Sabe, dando umas para guardar no pupilo, começa a ter mais espaço, semear mais dúvida na sua mente.
Então, sem o Espírito Santo, você duvida de verdade se pensa que você era convicto. Cuidado. Você não chegou a essa conclusão dessas verdades aqui sozinho. É o Espírito Santo que te ajuda. Sem o Espírito Santo, você faz coisas ruins que nem imaginaria que faria. Não, mas eu nunca vou fazer isso. O que é isso? Jamais vou fazer isso. Experimenta se afastar de Deus para você ver. Experimenta deixar o Espírito Santo de algo para você ver se você não faz. Experimenta. Sem o Espírito Santo, você perde a noção do certo e errado. Você só sabe o que é certo e errado na palavra de Deus com o Espírito Santo. E é somente com o Espírito Santo que você chega às conclusões corretas sobre a palavra de Deus. Senão você vai chegar a qualquer conclusão. Tem tanta religião por aí que interpreta a Bíblia de um jeito. Eu vejo gente usando o mesmo verso para defender uma coisa, outra pessoa usando o verso para defender o contrário daquilo. Mas a palavra de Deus diz que a verdade é só uma. E aqui nessa passagem diz, ela mostra o sentido. O Espírito Santo, ele nos faz aqui falar, porém o homem espiritual julga todas as coisas. No sentido, ele sempre chega às conclusões corretas sobre a palavra de Deus. Ele não chega em conclusões distorcidas. Porque quem está guiando ele? É ele mesmo? É o pastor da igreja? É o ancião da igreja? Não. É o Espírito Santo de Deus. Mas com o Espírito Santo é diferente. Com o Espírito Santo, você tem sucesso no evangelismo. Claro, também vai depender da receptividade da pessoa que está do outro lado também. Mas você vai alcançar muito mais pessoas para Deus. Com o Espírito Santo, você passa a compreender até as verdades espirituais que você acha mais difícil. Você tem dificuldade de aprender sobre as duas letras das tardes de manhã? Tem gente que fala, nossa, que bicho de 7 cabeças. Pede a ajuda do Espírito Santo e estuda a palavra de Deus para você ver se você não entende. Entende, irmãos? Não é o que eu estou falando. É a palavra de Deus que está falando. Qualquer pessoa que estiver na direção do Espírito Santo, entende essas verdades. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você tem mais convicção, a sua convicção sobre as verdades se torna ainda mais forte. A cada dia que passa, você se torna mais convicto no que você acredita na palavra de Deus. Com o Espírito Santo, a noção do certo e errado fica cada vez mais clara para você. Você não tem a menor dificuldade de distinguir entre um e outro. Mas essa é uma caminhada de uma vida toda. Não existe pedir o Espírito Santo por atacado, não. Eu vou pedir hoje que isso vai valer para 10 anos, 5 anos, uma semana. Não tem isso. O Espírito Santo é pedido diariamente. Porque eu posso ter a direção do Espírito Santo até aqui, mas se amanhã eu rejeitar essa direção, eu vou começar a me afastar de Deus. E eu vou correr um risco sério de perder a minha salvação. Então é diariamente. Paulo, você pergunta para mim, Paulo, você se considera já pleno do Espírito Santo? Mas nunca. Eu estou longe disso. Mas eu sei que é uma caminhada diariamente. Eu preciso do batismo. O batismo em água é feito uma vez aqui, é uma cerimônia. Mas o batismo do Espírito Santo, ele é diariamente, todos os dias você tem que pedir para Deus, e Ele vai te dar. Amém? Esse é o segredo de entender as verdades espirituais. É por isso que muitos hoje rejeitam a verdade de Deus. Porque primeiramente rejeitam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo chama todo mundo, mas nem todo mundo abre o coração para a ação do Espírito Santo. Então, se preocupe em ser instrumento nas mãos de Deus. Conhecimento por si só não basta, se não tiver o Espírito Santo para te guiar nessa verdade. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Quem quer o Espírito Santo na sua vida todos os dias aqui?
para entender essa verdade espiritual que está muito além de argumento. Quem quer aqui alcançar pessoas através dessa verdade espiritual? Estou com a mão levantada. Desculpa, gente, não quero cansar a mão de vocês, não. Mas quem aqui quer entender essa verdade espiritual? Quem acredita aqui que essa verdade espiritual vai muito além de argumento? Que vai além da transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida? Eu acredito piamente. Eu não sei se nós vamos ter uma mensagem musical agora ou não. Tá bom, não vamos ter, né? Então, meus irmãos, se você concorda comigo, sim, vamos ter. Melhor ainda. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração com esse louvor entoado aqui. E se você aceita isso, você vai responder de uma maneira. Eu quero que você se levante, não quero que você venha aqui na frente, mas você vai orar somente pelo seu ser agora, pedindo o Espírito Santo na sua vida. Que Deus possa ser louvado. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Somente a ti vou louvar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nessa oração para transformar o meu viver. Tu és Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou louvar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nessa oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Amém. Lucas 11:13 diz: Ora, se vós sois maus, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo aquele que pedir. Vamos colocar em pé, irmãos? Senhor Deus,
bondoso Pai. Nós estamos gratos porque o Senhor é incrível. Estamos gratos porque o Senhor nos deixou o Teu Santo Espírito para nos ajudar, porque somos falhos, pecadores. Pai, estamos gratos porque no céu não tem essa questão de currículo. Jesus não olha para diploma, Jesus não olha para essas coisas. O Senhor olha